Os irmãos podem se assentar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Rei Jesus Cristo. Mais um santo e bendito dia do Senhor, mais uma bendita e santa convocação e que nós, povo da Aliança da Graça, aqui nos reunimos para estarmos em audiência com o nosso Rei Jesus, louvarmos o seu santo nome e aprendermos de sua palavra. Hoje pela manhã nós tivemos bons momentos em nossa EBD e vocês sabem, aqueles que não estiveram na reunião de oração na quarta-feira e que também não estiveram hoje pela manhã na EBD, vocês estão sendo comunicados agora de que hoje nós estamos iniciando uma série na carta de Judas, mas isso não significa que nós vamos cessar com o Evangelho de João. Significa que nós teremos exposições no Evangelho de João pela manhã e exposições na carta de Judas à noite. E é isso mesmo, porque nós, a partir do próximo domingo, teremos 2 cultos na nossa igreja, não é? De manhã e de noite. E nós, portanto, o povo da Aliança, estamos convocados, não é? Não é convite, não é conselho, é convocação do nosso Deus para estarmos presentes nos seus 2 santos cultos. Então, uma grande alegria esse nosso avanço da nossa plantação. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Algum visitante está sem boletim? Tem alguém? Algum visitante sem boletim? Não? Se tiver algum visitante sem boletim, eu vou pedir que nós, da nossa igreja, cedamos o nosso e usemos o nosso em PDF digital, né, que a gente tem lá no nosso grupo, para que os nossos visitantes possam estar com os nossos boletins à mão. Porque nós temos a página Anotações do Sermão. A igreja já está bem treinada, né? Mas só uma palavra àqueles que nos visitam. Nós temos dedicado tempo a instruir e a discipular e a disciplinar a nossa igreja, a prestar atenção de maneira intencional no sermão, tomando notas. Não é? Nessa página, Anotações do Sermão, você tem título do sermão, afirmação teológica, divisão da passagem e anotações gerais para vocês acompanharem e usarem depois na meditação de vocês, à tarde, amanhã no culto familiar ou ainda hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, sem mais delongas, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Judas. É o penúltimo livro do Novo Testamento, então vai lá para Apocalipse e volta a um livro, chegou em Judas. Bem fácil de encontrar, bem simples. E o título que nós estamos dando para essa série é o que resume todo o conteúdo da carta, que encontra sua base no versículo 3. O título, portanto, dessa série é Judas, a batalha pela fé. Judas, a batalha pela fé. Vocês podem ficar bem tranquilos que nós não vamos acabar, tá, essa série hoje. Nós temos aí pelo menos uns 2 ou 3 meses pela frente só nesse capítulo 1 de Judas, tá bom? Então temos uma longa caminhada pela frente. Vamos ler, meus irmãos. Nesse primeiro momento nós leremos toda a carta, tá bem? E depois nós nos concentraremos nos primeiros 2 versos da carta de Judas. Deixe-me colocar aqui o cronômetro. Vamos então ler a Santa Escritura, o Santo Livro, na carta de Judas. Diz assim a palavra do nosso Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito,
destruiu depois os que não creram. E há anjos os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais, sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e, quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E os dois últimos versículos, onde Judas explode em adoração. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos a Ele em oração mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus. Nós rogamos a Ti, no Teu Filho Jesus, que nessa hora, na exposição da Tua palavra, o Senhor use, ó Deus, a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser claro na exposição da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-me a que eu não atrapalhe os meus irmãos a receberem a Tua palavra, que eu seja fiel, ó Deus, nessa hora. Ajude também, Senhor, os meus irmãos, ajude a Tua igreja, ó Deus, a receber a Tua palavra com clareza, com fidelidade, a fim de que somente o Senhor, em Jesus Cristo e no poder do Teu Espírito, receba glória, majestade, império e soberania. Senhor, edifique a Tua igreja nesta manhã
e aqueles pecadores obstinados que ainda não contemplaram Jesus Cristo com os olhos da fé, que nesta manhã o Senhor os salve, que nesta manhã o Senhor os ensine e atraia irresistivelmente a Jesus Cristo, ó Deus. Nesta manhã que haja salvação para a tua glória. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, como mencionamos, nós hoje estamos iniciando uma série de exposições na carta de Judas, cujo título é Judas, a batalha pela fé. Antes de nós entrarmos nos versos 1 e 2, onde nós nos concentraremos nesta manhã, nós precisamos trazer, e aqui é um duplo desafio para mim, não é? Um duplo desafio onde eu tenho que introduzir a carta de Judas e introduzir o sermão ao mesmo tempo, não é? E eu estava lutando para saber se eu introduzia a carta de Judas fazendo um sermão geral sobre a carta de Judas, ou se eu introduzia a carta de Judas introduzindo um sermão na carta de Judas. Eu escolhi essa segunda opção e que Deus me ajude e que os irmãos tenham paciência para comigo. Meus irmãos, certa vez eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com algumas pessoas, diversas denominações, de igrejas, pessoas que não são de igreja nenhuma. E essa pesquisa envolveu muitas pessoas. Eu não consigo agora precisar a quantidade, mas muitas pessoas fizeram essa pesquisa e responderam. E a pergunta foi bem simples. Isso aqui é dado verídico, tá? A pergunta foi: qual foi a última vez que você viu uma pregação na carta de Judas? Ou qual foi a última vez que você viu um estudo, que você participou de alguma coisa envolvendo a carta de Judas? Resposta, sem medo de errar, mais de 150 pessoas disseram nunca. Outras ainda disseram: nossa, eu já estou na minha igreja há 30 anos e eu nunca ouvi nada sobre a carta de Judas. É uma carta, como vocês podem verificar. Eu poderia até perguntar a vocês, de maneira mais pessoal, rapidamente. Quantos aqui já ouviram uma exposição ou participaram de algum estudo na carta de Judas? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos 6. Estamos em 50 pessoas, aproximadamente, 60 pessoas. 10%, 6 pessoas, participaram e viram alguma coisa envolvendo a carta de Judas. Isso é sintomático, meus irmãos, porque a carta de Judas ela é um livro que nos foi dado e é palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível para nós. Ela tem uma característica muito peculiar. Ela, se eu pudesse dizer a vocês, traça um raio-x da alma de um falso mestre. Eu posso dizer sem medo de errar que se você ler e estudar a carta de Judas, você, sem qualquer PhD em teologia, se você estudar a carta de Judas com fidelidade, o Senhor abençoar esse estudo iluminando a sua alma, você terá um raio-x de qualquer falso mestre. Você reconhecerá de longe alguém que está manipulando e corrompendo o evangelho, por mais que ele tente se esconder. A palavra de Deus, nessa carta de Judas, ela traz isso a nós. E eu gostaria de trazer a vocês algumas razões. Essa é a primeira razão porque nós devemos estudar a carta de Judas. Mas eu quero dizer algo, ela não é um tratado contra os falsos mestres, ela é um documento pastoral dado à igreja, para que a igreja pudesse se precaver de pessoas assim e, identificando pessoas assim, tomasse certas atitudes. Mais ou menos o que nós conversamos hoje pela manhã na EBD, quando a nossa irmã Damásia fez aquela pergunta sobre como lidar com pastores orgulhosos, insubmissos à palavra de Deus e arrogantes, né? Nós temos aqui, portanto, como lidar com pessoas assim. Então esse é o primeiro motivo que eu gostaria de dar aos irmãos de por que nós estudarmos a carta de Judas. O segundo motivo, como já foi mencionado, é porque é a palavra de Deus a nós e nós devemos, portanto, dar toda a atenção a esse livro. Eu gostaria de fazer com que você não subestimasse essa carta, porque você viu, eu imagino que você deva ter visto coisas em alguns versículos aqui que você não conseguiu compreender. E são coisas de extrema importância para a nossa alma que nós precisamos compreender. Não é? Então, não subestime essa carta, porque ela tem conteúdo para nós passarmos um ano fácil aqui. Tá? E se for necessário, nós passaremos um ano expondo essa carta para lidar com todas as riquezas que ela tem diante de nós. Nós aprenderemos a identificar posturas indevidas para com a palavra de Deus. Nós cresceremos em maturidade espiritual também. Não é comum nós vermos escândalos no meio evangélico brasileiro, nessas igrejas falsas, desses falsos pastores, né? Principalmente esses que estão, de alguma forma, na mídia, e o povo ficar, o quê? Escandalizado. Puxa vida, e era crente. Puxa vida, e era na igreja fulano de tal. Mas,
quando nós lemos as Escrituras, nós somos informados de que pessoas com essa postura foram profetizadas pelo Senhor. Não é algo, nossa, acabou o mundo. Não. Essa postura é a postura de um crente imaturo, ignorante, que não tem conhecimento, por exemplo, da carta de Judas. Mas a carta de Judas não é o único texto na Escritura que fala sobre falsos mestres. Nós temos diversos textos na Escritura que falam sobre isso. Mas Judas principalmente porque o seu propósito lhe é peculiar. Nós seremos exortados a lutar pela verdade com grande vigor. Não só teólogos formais, pastores, aqueles irmãos que foram chamados para o ofício de liderança na igreja, devem lutar pela verdade. Eles, sobretudo, devem lutar pela verdade. Eles devem ser modelo de luta pela verdade. Eles devem ensinar o povo de Deus a lutar pela verdade. Mas se eles falharem para com a verdade, o povo de Deus precisa saber batalhar pela verdade. Então nós seremos exortados e chamados à maturidade a lutar pela verdade. E eu não sei se vocês repararam, Judas começa de uma maneira peculiar a sua carta, nós já vamos lidar com isso, e ele finaliza de uma maneira peculiar. Ele começa a sua carta com Jesus Cristo, com a graça de Deus o Pai, com o poder soberano de Deus, e ele finaliza a sua carta do mesmo jeito. Mas não mais em tom de saudação ou oração, mas em doxologia, em expressão de louvor e adoração ao Senhor. Ele começa com Deus e ele finaliza com Deus. Então a carta não é sobre falsos mestres, sobretudo e principalmente, mas é sobre o Senhor soberano que resgatou o seu povo para si e que quer proteger o seu povo contra esses dissimuladores que se infiltraram no meio do povo de Deus. E, portanto, nós cresceremos em louvor e adoração a Deus por meio de Jesus Cristo, porque o verdadeiro conhecimento de Deus nos põe de joelhos. O verdadeiro conhecimento de Deus não exalta os nossos olhos, não nos faz levantar a cabeça, muito pelo contrário. O verdadeiro conhecimento de Deus nos põe de joelhos, quebra os nossos joelhos. Não porque nós somos maus, não porque nós não queiramos, mas porque nós somos humilhados, pois nós vemos quem Deus é e vemos quem nós somos. Dito isso, meus irmãos, vamos a tons introdutórios da carta de maneira bem breve, para nós podermos entrar na exposição. Vamos lidar com a autoria da carta. O versículo 1 já começa com o nome ali, Judas. E a pergunta que fazemos aqui, quem é esse Judas? É engraçado que algumas pessoas já logo pensam em quem? Exatamente, falou em Judas, você já pensa no miserável, né? Não tem como, fica marcado na nossa alma. Mas não é ele, e graças a Deus por isso, ele não é o autor dessa carta. A maioria esmagadora de todos os teólogos estudiosos, pessoas que lidam com a Escritura confiáveis, a maioria esmagadora deles estão aqui de acordo, e eu estou com eles aqui, tá? De que esse Judas é o irmão de Tiago, o que escreveu o livro de Tiago, meio irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, vale lembrar que foi um dos líderes, né, uma das colunas da igreja de Jerusalém. Então, esse Judas, provavelmente, né, vocês questionem, mas no Evangelho de João, a gente vê que os irmãos do Senhor, eles não criam, não é? Eles rejeitaram o Senhor. Então, muito provavelmente aqui, Judas foi salvo e convencido dos seus pecados após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e aí então se tornou um pregador, um missionário itinerante. Data e local de composição dessa carta. Bom, em fonte primária, Judas não nos fala a data e nem o local de composição. Nós não temos essas informações. Mas o que nós sabemos é que, muito provavelmente, e os estudiosos concordam com isso, essa carta ela foi escrita entre o ano 55 e o ano 80 da era cristã. Tá? Razões para isso, há muitas, mas eu destaquei duas aqui para trazer para vocês. Primeiro que não há nada nem nessa carta e nem em outras cartas do Novo Testamento sobre uma menção à guerra judaico-romana. Esse foi um evento mundial que abalou o mundo da época. Para vocês terem uma ideia, alguns historiadores que se dedicam a estudar esse período chamam esse período de Holocausto do primeiro século, de tão horroroso que foi. Em nível e proporção de pessoas que foram mortas, daria mais do que o Holocausto que nós enfrentamos na Segunda Guerra Mundial. É algo que é um tanto quanto desconsiderado, mas se nós colocarmos no papel a quantidade de pessoas vivas e a quantidade de pessoas que morreram, foi, assim, algo absurdo. Então, é estranho nós não encontrarmos nada nesse sentido aqui. Então, não há nenhuma menção aqui. Então, o que prova aqui, isso foi escrito antes da guerra explodir. A guerra começa em 66,
Em 70, Jerusalém é destruída, o templo é completamente destruído, e em 73 a guerra chega ao seu fim. Então muitas pessoas morreram, muitos judeus morreram, os crentes foram privados desse período. Aqui é onde se cumpre a grande tribulação de Mateus 24, aqui é onde se cumpre boa parte do livro de Apocalipse, tá? Só algumas pinceladas quando a gente for estudar sobre isso. Né? Então é aqui onde se cumpre a grande tribulação, a grande perseguição e etc. Segundo motivo de o livro de Judas ter sido escrito entre 50 antes do ano 70, tá bem? Como o conteúdo da carta de Judas trata de situações semelhantes às de 2 Pedro, se você olhar 2 Pedro capítulo 2, você notará uma grande semelhança entre as duas cartas, o capítulo de Pedro e a carta de Judas. Então nós vemos que ela tem uma grande... As duas cartas elas têm uma relação literária. Então, tanto 2 Pedro quanto Judas foram escritas antes de 67, muito provavelmente, que é quando a Pedro é martirizado, né? Entre 64 e 67, por ali. Os destinatários. Bom, quando a gente olha o conteúdo da carta, nós sabemos que aqui há judeus e gentios. Que há judeus aqui não há dúvidas por conta do conteúdo dela fazer menção a vários exemplos do Antigo Testamento. Se assim não fosse, esses exemplos, por exemplo, sobre a libertação de Israel do Egito, os anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra, corpo de Moisés, Caim, Balaão e Coré, etc., ficariam sem sentido. Então são pessoas que têm conhecimento do Antigo Testamento e um conhecimento muito bom do Antigo Testamento. Tá? O que Judas diz, então, dessas pessoas, dos destinatários? Eles são chamados a lutar pela fé verdadeira e eles são, logo no primeiro versículo, descritos assim. Eles são chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Propósito e o tema de Judas. Por que Judas escreveu essa carta e qual que é o seu grande tema? Né? E aqui é o último tópico dessa introdução para a gente ir para a exposição do texto. Judas escreveu essa carta com um objetivo muito claro. O objetivo era de que os seus destinatários fossem advertidos e recebessem instruções para identificarem e a lutarem pela fé que foi dada aos santos. Mas essa peleja seria contra pessoas da própria igreja que se infiltraram, como diz, de maneira dissimulada, não é? Escondendo as suas reais e verdadeiras intenções. E aí, então, eles ocuparam e chegaram a cargos de liderança, a ofícios de liderança, e aí, então, eles mostraram as suas garras. Esse é o cenário dessa igreja local. E eles estavam corrompendo a fé verdadeira com ensino falso e muito perigoso. E aqui, como de costume, eu quero já recomendar para vocês um livro para vocês lerem ao longo dessa série de exposições, que é esse livrinho do John Bunyan, Justificação, a Doutrina Bíblica, que tem na nossa livraria, para vocês verem como o que esses falsos mestres estavam fazendo ao corromper a graça de Deus, ao corromper a doutrina da justificação e aplicar de maneira devida, como isso é um crime tremendo contra a igreja. E como vocês precisam estar, meus irmãos, como a nossa igreja, a Igreja Batista, Herança Reformada do Tatuapé, precisa estar vacinada contra esse câncer, contra essa enfermidade que, ao aparecer a sombra, nós saibamos identificar e botar para correr e tratar de maneira bíblica. Tá bem? Então, para vocês verem como o que eles fazem aqui é profundamente severo. Então, a advertência é contra permitir que essas pessoas continuem a exercer influência. Então, esse chamado, portanto, visa fortalecer os cristãos que estavam recebendo ataques diretos desses falsos mestres, e alguns mais fracos e ignorantes estavam sendo levados por eles, e eles estavam tendo algum tipo de sucesso. Tá? E esse chamado para batalhar pela fé não parou no primeiro século. Os cristãos têm, ao longo de 2000 anos de fé cristã, lutado pela verdadeira fé que foi dada à igreja. Isso não é apenas trabalho da liderança da igreja local, é seu trabalho também como membro da igreja local, pelejar pela verdade, se dedicar a conhecer a verdade, para poder aplicar a verdade na sua vida, no seu lar e na sua igreja local. Portanto, Judas é um documento pastoral, que visa chamar o povo da aliança a proteger-se desses homens, dessas pessoas, e a colocá-los para fora, a pelejar pela fé bíblica, apostólica e histórica. Então, o grande tema da carta é: a igreja deve batalhar pela única fé verdadeira, que uma vez por todas foi entregue aos santos, e o povo da fé deve perseverar até o fim, resistir aos falsos mestres que estão pervertendo a graça divina e seguir a verdade em amor. Então, meus irmãos, essa é uma palavra em tom de brevíssima introdução
a carta de Judas para que vocês possam ter aí um pano de fundo para vocês agora conseguirem ler um pouco melhor a carta de Judas. Vamos agora entrar, portanto, no nosso sermão. Vamos nos concentrar nos versículos 1 e 2. E, portanto, o título dessa pregação é Uma Saudação Teologicamente Consistente. Uma saudação teologicamente consistente. A graça soberana de Deus guarda o seu povo do início ao fim. É isso que nós precisamos ter em mente no nosso coração logo de cara ao iniciar essa série de pregações. A graça soberana de Deus guarda o seu povo do início ao fim. Vamos à nossa afirmação teológica. O eleito de Deus é chamado, santificado e guardado em Jesus Cristo até o fim de sua peregrinação, mesmo em meio a perigos sérios à sua fé. No texto que lemos, aprendemos isso em mais detalhes. Então agora vem a nossa tão aguardada divisão do sermão, divisão da nossa pregação. E nós temos aqui três pontos bem simples, bem tranquilos. O primeiro ponto é o versículo 1, parte A. Eu chamei de prelúdio. O segundo ponto, os destinatários, versículo 1, a parte B. 3, a oração, versículo 2. E aqui, para as crianças, papais, atenção, para as crianças com seu boletim infantil, para vocês ajudarem seus filhinhos a pesquisar a palavra que vocês devem pesquisar, viu, Moisés, viu, pequenos, Esther e todos os outros, a palavra é guardar, viu, Abner? Guardar, com base no versículo que diz guardados em Jesus Cristo. Então essa é a palavrinha que vocês devem pesquisar, tá bem? Vamos, portanto, ao nosso ponto 1. Prelúdio. Vamos ler novamente o versículo 1, meus irmãos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Vamos começar, portanto, com Judas, irmão de Tiago. No Novo Testamento, como nós já vimos, né, nós temos algumas pessoas que receberam o nome de Judas no Novo Testamento. Eu me omiti de colocar o Iscariotes na lista porque ele já é muito mencionado, né? Nós temos aqui, o Judas Tadeu, que foi um dos apóstolos. Nós temos Judas o Galileu, que foi um revolucionário. Nós temos Judas Barsabás, que esteve lá no Concílio de Jerusalém e levou cartas aos gentios, não é? Depois daquela decisão conciliar, em Atos capítulo 15. E nós temos Judas, irmão de Tiago e meio-irmão do Senhor Jesus. Então, o Judas que nós temos em mente, como nós já falamos, é esse meio-irmão do Senhor Jesus e irmão de sangue de Tiago, que foi um dos líderes da igreja. Prestem atenção como ele, o próprio Judas, se denomina aqui. Ele diz, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não poderia colocar Judas, irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo? Poderia. Mas isso não é à toa. Ele quer enfatizar algo sobre quem ele é. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja com autoridade apostólica, como líder da igreja, mas ele quer se identificar, ele quer mostrar quem ele é. Ele quer primeiro dizer que ele é servo de alguém. Isso é o mais importante no currículo de Judas. Judas não quer dizer que ele fez o colégio apostólico com o apóstolo Paulo, que ele fez... Não, ele quer mostrar com quem ele fez um colégio apostólico e a característica que ele adota para si. Ele não diz aqui Judas, o líder da igreja de Jerusalém, Judas, o campeão da ortodoxia do primeiro século, Judas, o matador de arminiano, Judas, o caçador de liberal. Né? Não. Judas diz servo. Servo. Isso é muito importante. Porque traz para nós a consciência que Judas tem de si e a consciência que que nós, crentes, devemos ter. Ao se apresentar dessa forma como servo, e a palavrinha aqui é escravo, não é? Ele está dizendo que a vontade dele é refém de outro. Judas está dizendo que ele não pertence a ele mesmo. Judas está dizendo que ele é totalmente acorrentado a outro. E esse outro é Jesus Cristo. Ele diz que ele é escravo, é a palavrinha aqui. Não está errada a tradução, tá? Pode ser traduzido por servo, mas servo no primeiro século tem um sentido bem específico. É um escravo. É um escravo, é alguém que está acorrentado, alguém que... Mas ele não está acorrentado porque ele foi obrigado. Ele está acorrentado por amor. Porque ele compreende
que ele foi comprado por um bom preço. Então ele não quer ficar se exibindo quem é seu irmão. O irmão vem depois. As suas categorias teológicas vêm depois. A influência que ele tem vem depois. O conhecimento que ele quer ter vem depois. Há algo primeiro que ele quer ser reconhecido, que é como servo de Jesus Cristo. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos lutar para buscar ser reconhecidos como servos de Jesus Cristo. Como pessoas que amam o seu Senhor e que têm consciência de que foram comprados por ele por um bom preço. O sangue do Deus vivo comprou a igreja, comprou as nossas almas. Então, ele não se apresenta como um grupo mais elevado. Olha, eu estive com o Senhor, então eu vou escrever a vocês porque vocês devem me ouvir. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Duas aplicações logo de cara nós devemos fazer aqui. Essa é a consciência de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ele é escravo, servo, rendido à vontade do seu Senhor. Meus irmãos, nós nunca devemos instrumentalizar o evangelho para inchar nosso ego. Tem pessoas que fazem isso. Usam o evangelho para inchar o ego, para mostrar que é alguma coisa. Eu sou o reformador do século XXI. Eu sou o conhecedor. Eu. Meus irmãos, toda teologia que começa com eu é demoníaca. Escreva isso. Escreva aí, escreva no seu papel. Escreva aí no seu boletim. Toda teologia que incha o teu ego, que faz você pensar que você é alguma coisa, que não, sendo escravo de Jesus Cristo, toda teologia que não começa com isso, toda conjugação é do inferno. E deve ser rejeitada, seja por quem for que esteja proclamando isso. Que nós estejamos bem atentos a isso. Que os nossos nomes sejam populares. Que os nossos nomes sejam conhecidos. Que os nossos nomes estejam nos outdoors. E antes de você me reprimir, deixa eu dizer. Sabe onde os nossos nomes devem ser conhecidos? No inferno. Sabe por quê? Nós precisamos acabar com aqueles que são servos de Jesus Cristo. Nós precisamos derrubar essas pessoas porque elas são verdadeiramente agentes do Evangelho da Graça. É lá onde os nossos homens devem estar. Ali onde a nossa batalha deve ocorrer. É ali, é lá. Os demônios devem saber quem somos. Não para nossa glória, mas porque há sobre nós o selo do Espírito, o poder da graça sobre nós, para testemunharmos com poder o Evangelho da graça de Deus, que é eficaz para salvar todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Então lembre disso, não busque receber elogios por si mesmo, honra por si mesmo, glória por si mesmo. Esse alguém que deve receber elogio, glória e honra por si mesmo não sou eu e nem é você. É o Senhor da igreja, é o Rei Jesus Cristo, soberano sem igual, que merece honra, glória, majestade, império, poder e soberania, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Segunda aplicação, devemos ser escravos apenas do Senhor Jesus Cristo. E todas as outras coisas, dinheiro, profissão, casamento, estudos, seja lá o que for desse lado do céu, que é bom para o nosso deleite, que não são pecaminosos, mas que são pecaminosos quando nós fazemos mau uso deles, quando nós elevamos eles a um grau que não deveria elevar ou estar. Todas essas coisas devem estar submetidas ao Evangelho da graça de Deus. Porque nós fomos comprados por bom preço. Por isso que tudo que nós fazemos é visando a glória do nosso Deus. João Calvino disse o seguinte: a marca distintiva da boa doutrina, da qual o autor é Cristo, é esta. : ela não se inclina a buscar a glória dos homens, mas a de Deus somente. É isso, meus irmãos. É isso que nós precisamos buscar. É assim que devemos ser. Há um outro ponto aqui, que Judas, quando ele menciona escravo de Jesus Cristo, agora ele está evocando a sua cristologia, ele está introduzindo aquilo que é a cristologia bíblica. E nós vamos ver que os falsos mestres têm grandes problemas com a doutrina de Jesus Cristo. Vocês sabem que cristologia é o estudo da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, né? Vocês estão bem informados sobre isso. Mas a cristologia aqui de Judas é que vai dar o tom do seu serviço, que é totalmente batizado em humildade e devoção. Ele sabe quem é o seu Senhor, e por conhecer o seu Senhor, ele conhece a si mesmo, e ele pode dizer: eu sou escravo de Jesus Cristo.
Coisas que falsos mestres não fazem. Ou, se o fazem, fazem apenas por formalidade. Usam o nome do Senhor, colocam lá, Jesus Cristo é o Senhor, coloca lá, Jesus Cristo é rei, e isso e aquilo, mas na prática, quando nós vamos examinar, há um problema severo com essas pessoas. A cristologia dos falsos mestres em Judas era torta, errada, corrupta, e isso era bem revelado na vida ímpia deles. Engana-se quem pensa que doutrina não tem implicações práticas. Assim como cremos, assim vivemos. Assim como cremos, assim pensamos. Assim como cremos, assim vivemos. Assim tomamos decisões e assim nós vamos levando a vida. Portanto, um falso Cristo necessariamente vai conduzir pessoas a uma vida que não agrada a Deus. O Cristo verdadeiro é o antídoto para revelar a falsidade e a doutrina dos falsos mestres. Crer em Jesus Cristo verdadeiramente é reconhecer e se submeter que Ele é Filho de Deus, Filho do homem, Deus soberano, Senhor, justo juiz, santo, misericordioso, Salvador, único mediador entre Deus e os homens, glorioso mediador. Tudo isso é o que nós aprendemos na carta de Judas. Tá? Eu tô citando, não dá para mencionar aqui, mas depois, se você quiser o meu esboço, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é com base só na carta de Judas. Você vê toda a cristologia conduzindo Judas, desde o primeiro versículo até o último versículo 25. É incrível isso. Então, um Cristo vazio, um Jesus Cristo vazio, de todos esses atributos, fraco e sem esses títulos, ele pode ser qualquer coisa, menos o Deus soberano revelado nas Escrituras. Por isso, falsos mestres e falsos cristãos vivem de uma forma completamente distante do padrão estabelecido por Deus em sua palavra. Jesus não é rei soberano. Jesus não manda na minha vida. Jesus não me comprou com bom sangue. Ele é só um salvador que eu uso apenas ao final de semana e está tudo bem. A maneira como eu vivo na semana não é da conta dele. Percebem? Eles adoram um ídolo, não ao Deus verdadeiro. Por isso que o teólogo Kevin Van Hooser disse o seguinte: a falta de conhecimento adequado do Deus revelado nas Escrituras gera um culto repleto de anseios idólatras, que não agrada ao Senhor. Portanto, uma doutrina de Deus correta é o remédio para o mal de adorar o que não é o Deus, que não é Deus que assola a igreja evangélica. Por isso que nós estamos nesse cenário desesperador. O culto a Deus é uma bagunça. O culto a Deus é um batendo no outro por aí, não tem ordem, não tem decência, não tem o Deus soberano trazendo à sua igreja o que ele deseja. Você tem toda a sorte de atividade, mas você não tem exposição da Escritura. Você tem toda a sorte de cântico, não tem exposição da Escritura. Você tem toda a atividade para adolescente, jovem, criança, não tem Escritura. Onde nós vamos parar assim? Em um culto repleto de anseios idólatras. Deus será um ser humano elevado, em que ele não contraria a minha vontade, ele não me exorta em meus pecados, na verdade ele não está nem aí para como eu vivo, ele me salvou e me abandonou. Eu posso viver como eu quiser. Se eu quiser, eu pulo fora da salvação também. Ele não está nem aí com isso, não. O importante é eu pegar o remo da minha vida e sair. Percebem como doutrina é importante? Percebem como EBD é importante? Percebem como os planos que nós temos de estudar a Escritura com teologia profunda, o encontro das mulheres, o encontro dos homens, como isso é importante? Porque Deus nos chama a vivê-lo, a glorificá-lo e a nos deleitarmos nele. E se o nosso conhecimento dele estiver defasado, sinto muito. Nós vamos afundar na primeira dificuldade. Sinto muito, nós vamos murmurar na primeira aflição. Sinto muito. O mar das trevas, da solidão e do sofrimento vai nos engolir. Absolutamente. Por isso que precisamos verdadeiramente olhar para as Escrituras e nos deleitarmos no Senhor que se revelou lá. Deus não se oculta, Deus não brinca de se esconder. Ele se revelou. Está escancarado para nós. Não é? Uma saudação teologicamente consistente, lembrando da nossa afirmação teológica. O eleito de Deus é chamado, santificado e guardado por Jesus Cristo até o fim de sua peregrinação, mesmo em meio a perigos sérios da sua fé, como esses crentes do primeiro século estavam enfrentando. Vamos, portanto, agora à segunda parte do nosso sermão, os destinatários. Parte B do versículo 1. Vejam como Judas descreve o seu público. Deixa eu tomar um golinho de água.
Veja que interessante. O conteúdo teológico que nós temos aqui, meus irmãos, é de uma profundidade sem igual. Aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Como nós vimos, Judas não fornece muitos detalhes sobre o seu público, geograficamente falando. Mas, sem dúvida, seu público é crente. Sem dúvida, seu público é crente. Apenas cristãos são identificados no Novo Testamento com essas palavras que Judas usa. Chamados, amados e conservados ou preservados. Vamos olhar cada uma delas com mais atenção. Primeiro, os chamados. Judas aqui se refere aos homens e às mulheres que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo para serem salvos de sua ira e condenação. Isso está pressuposto, e nós já veremos um pouquinho mais consultando 2 textos do Novo Testamento. Todos os que foram eleitos e predestinados na eternidade serão chamados eficazmente no tempo. Por isso que Judas, apesar de não usar, como Paulo usa, como Pedro usa, eleito segundo a presciência, né, segundo o amor prévio de Deus o Pai na eternidade, ao usar chamados, ele evoca todo um arcabouço teológico do Novo Testamento que nos faz entender o que ele está dizendo. Mostrando que Deus está no começo e no fim da obra salvífica, no plano da história da redenção. Ele começa abrindo os olhos dos seus leitores para a soberania de Deus. É ali que nós precisamos começar ao pelejar contra os falsos mestres. Veja, por exemplo, Romanos 8,30, que é o texto que introduz a nossa liturgia, né, na primeira página do nosso boletim. Romanos 8,30 diz assim: a esses também chamou. É assim que começa? Não. Se eu estou chamando alguém, eu estou chamando por uma razão. O versículo começa assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os tempos verbais estão assim traduzidos por conta da certeza da obra, não é? Aquilo que os teólogos gostam de chamar aqui a corrente de ouro da salvação, não é? Inquebrável, o diamante da soteriologia está aqui. Vejam também, por exemplo, Efésios 1, 4-5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo porque ele viu alguma coisa em nós? Claro que não, porque, olha, é para sermos santos e irrepreensíveis. Não é porque ele previu fé, é porque nós não tínhamos fé. Ele nos predestinou para termos fé e ele nos dá essa fé. Do contrário, a ordem do versículo deveria ser mudada, deveria ser assim, ó. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, porque nós seríamos santos e irrepreensíveis. Assim faria sentido, não é? Mas não é assim que o versículo está, para o sofrimento de muitos aí. Não é? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi como ele quis, do jeito que ele quis, como ele estabeleceu, conforme a sua soberania, antes que houvesse mundo. E não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Uns, Deus manifesta sua misericórdia e graça. Outros, ele manifesta sua justiça. Mas ninguém recebe injustiça da parte de Deus. Todos recebem justiça. Uns em Jesus Cristo. Outros por conta de seus próprios pecados, por rejeitarem Jesus Cristo. Então, aqueles que foram chamados não apenas ouviram o evangelho externamente, por meio do pregador, mas ouviram internamente em suas almas o seu nome sendo pronunciado pela boca do doce Redentor Jesus Cristo. Foi ele quem falou, Sayuri. Foi ele quem falou, Damásia. Foi ele quem falou, Nínive, Rafa, Carol. Foi ele quem falou. E, portanto, assim como aconteceu com Lídia, foi o que aconteceu com você. Ele abriu o seu coração para que você pudesse compreender as palavras do Evangelho. Não foi porque você compreendeu as palavras do Evangelho e ele abriu o seu coração. A ordem é oposta. Não creram todos aqueles que Deus previu fé para ser salvos. Creram todos aqueles que foram ordenados à vida eterna. Não creram todos os que foram ordenados para a vida eterna, alguns deles, porque Deus quer salvar a todos os homens. Não, foram ordenados aqueles que creram aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Percebem? A ordem é diferente. A ordem das coisas é diferente. Então,
nós temos duas marcas aqui desses que são chamados, não é? Com base em João 10, 26 a 30, eles ouvem a voz do bom pastor. Eles têm ouvidos, eles têm uma marca na sua orelha. Eles ouvem a voz do bom pastor. E eles têm outra marca em seus pés. Eles seguem o bom pastor. Esses são os chamados. Como disse Agostinho nas suas confissões, tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste a tua luz, afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. É bom nós mencionarmos, meus irmãos, a necessidade desse chamado. Todos os homens estavam mortos em seus delitos e pecados, condenados em Adão, condenados por seus próprios pecados. Ninguém merecia nada da parte de Deus. Deus não deve e não deveria favor algum a ninguém. Todos estavam nessa condição, todos mereciam condenação e destruição, mas então o que acontece? O que nós vimos em João 6, 37 e 44. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então vejam, os chamados, eles vêm. Esses são os chamados, os crentes a quem Judas se refere. Judas está lembrando esses irmãos da soberania de Deus, para que, quando eles receberem o chamado no versículo 3, de batalhar pela fé, eles saibam quem é o Deus que os salvou. Eles saibam a quem pertence o Evangelho, para que eles não sejam omissos, para que eles não fraquejem, para que eles, por tentação, não pequem contra o Senhor, omitindo-se de suas responsabilidades em pelejar pela fé. É isso que Judas está fazendo aqui. Vamos para a segunda descrição aqui. Santificados. E aqui talvez você estranhe. Espera aí, eu estou lendo aqui na minha área, tá? Chamados, amados em Deus Pai. Espera aí, mas são santificados. E eu explico para vocês o que está acontecendo aqui. Nós temos uma questão aqui de crítica textual. Vocês já ouviram a gente mencionar isso em um sermão ou outro, né? Significa que no processo de cópia dos manuscritos originais, os originais se perderam, né? No processo de cópia dos manuscritos originais, os escribas lá, os amanuenses, os secretários, as pessoas que estavam copiando o texto original, vez ou outra aconteceu deles, né? As palavras são muito parecidas e tem uma palavrinha a mais ali, outra menos, e aí então o que acontece? Nós temos aí mais de 4.000 manuscritos do Novo Testamento e alguns deles com variantes pequenas, assim, é um número muito pequeno que não compromete nenhuma doutrina essencial da nossa fé. Casos assim. Então é amado ou é santificado? Então por que eu sigo a linha de manuscritos que entende aqui a leitura que é santificados? Porque é a maioria. Dentre esses 4.000 manuscritos, a maioria deles diz que são santificados. Então eu sigo essa leitura que... há outros métodos, tá? Não dá para a gente entrar nisso aqui agora, mas há outros métodos de nós chegarmos a conclusões como essa, eu estou seguindo esse. Então, daqui para frente eu vou me referir aos amados em Deus Pai como santificados, tá bom? Em Deus Pai. Então notem, eleitos na eternidade, chamados no tempo e santificados no tempo. Mostrando para nós que um crente ele dá frutos. Os cristãos são chamados do mundo ímpio para terem uma vida santa, uma vida separada, uma vida pura, que glorifique a Deus e que mostre Jesus Cristo por meio dos desejos, pensamentos, ações e decisões. Então, Deus o Pai, nós vimos hoje na EBD um texto de Filipenses que fala que nós somos santificados em Jesus Cristo, não é? Não há contradição nenhuma aqui. Nós temos outros textos que falam que nós somos santificados no Espírito, não é? Então, o que está acontecendo aqui? É Deus quem nos santifica. Quando uma pessoa da Trindade age, Deus está agindo. Nós não separamos o ser de Deus. Um único ser em 3 pessoas. Nós não separamos. Quando uma pessoa da Trindade age, Deus está agindo. Não há uma pessoa contra a outra. Há uma única vontade, um único Deus, um só Senhor, né, como nós já vimos o nosso irmão André expor no Evangelho de João. Então, Deus o Pai é quem santifica, e a ideia aqui é que ele santifica constantemente. Deus não nos salva e nos abandona. Sabe, como se fosse uma espécie de deísmo cristão. Agora você se vira aí, usa bem seu livre-arbítrio, senão, coitado de você. Não é assim. Ele não compra, ele não dá o seu sangue por pessoas e as abandona. Nós estamos aliançados em pacto. Lembram?
Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos aliançados com ele, unidos misticamente com ele. Nossa alma está nele. Por isso que nós somos membros do Senhor. Então a ideia aqui é que aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus, o próprio Deus os santifica de maneira constante, tá? É interessante nós olharmos o que William Ames, puritano do século XVI e XVII, disse. Assim, surge aquela diferença interior entre o pecado que permanece nos crentes e o que permanece nos outros. Em outros, o pecado está reinando, prevalecendo e predominando, mas nos crentes o pecado é quebrantado, subjugado e mortificado. Significa que os crentes estão cada vez mais se parecendo menos com o sistema mundano e caído em trevas e se parecendo a cada dia mais com o Senhor Jesus. Eles estão se parecendo mais com os filhos, menos com os filhos do diabo, como eles eram outrora, e estão se parecendo mais como filhos de Deus, salvos, porque eles estão sendo santificados. Se não é assim, então Deus falha na sua obra. Isso é inadmissível para nós e para a doutrina bíblica. Não é? Então, como crescer em santificação? Talvez seja a pergunta que você esteja fazendo. De maneira resumida, nós vamos dedicar um tempo para explanar isso com mais tempo, tá? Mas de maneira resumida é assim. Nós poderíamos colocar 11 tópicos aqui, eu separei 4. Separando o tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Há um poder reservado para nós, a graça reservada para nós no Evangelho. Então, se nós realmente queremos crescer, nós precisamos nos dedicar a isso. E a palavra é esforçar nisso. Dedicar tempo para meditar na Escritura. Dedicar tempo para ler a Escritura, para memorizar, para escrever, para com o cônjuge memorizar o culto familiar. Nós precisamos nos dedicar a isso. É impossível nós nos dedicarmos a isso e não crescermos espiritualmente. É impossível. Separando tempo para meditar no horror do meu pecado que matou meu doce Jesus Cristo. Nós vamos ver como o Senhor trabalhará em nós, nos dando mais pavor, mais horror, mais ódio pelo pecado quando nós fazemos assim. Separando tempo para a oração secreta, a fim de nós nos apropriarmos de Cristo pela fé e estando em comunhão com o corpo de Cristo. Então, é assim que os eleitos, os chamados, eles estão sendo santificados. E eles vão continuar caminhando assim por uma razão clara. Vejam o efeito dominó. Agora nós entramos na próxima descrição desses crentes. Eles são guardados. Isso aqui é muito interessante. Aos chamados, santificados em Deus Pai e guardados em, por ou para Jesus Cristo. São possibilidades de tradução aqui, tá? Então, por fim, Judas diz que os seus leitores são guardados em Jesus Cristo ou para Jesus Cristo. Eles não são apenas chamados, mas também são santificados. E estão sendo santificados porque eles estão sendo guardados. Então veja a obra perfeita do Senhor trabalhando em favor do seu povo. Essa palavrinha que Judas usa aqui, ela é uma palavrinha bem interessante, que ela pode ser traduzida da seguinte maneira, ó. Guardados, preservados, conservados, ou, essa daqui para mim é maravilhosa, atentamente vigiados. Significa que é um cuidado de perto, é um cuidado paternal, é um cuidado zeloso, é um cuidado daquele rei que não dormita. Lembram do guarda de Israel? Que ele não dormita, ele não dorme, ele não pestaneja, ele não falha. É esse cuidado. É o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Lembram de João capítulo 10? Jesus se identificando como bom pastor? É esse cuidado. É esse cuidado por você, pecador, que ele salvou, que ele não abandona, que ele está perto, ele selou com o seu espírito. E ele está ali, ó, vigiando atentamente, exercendo o seu ofício real. Lembrem, Jesus Cristo é rei. Ele comprou o seu povo. E ele é um rei guerreiro, o rei guerreiro do Salmo 110, que abate todos os seus inimigos. Ele é o rei campeão que não perde uma batalha. Esse é o rei que guarda a tua alma. Esse é o pastor que está vigiando você atentamente. Todo o seu povo. É um ataque sem igual dizer que o Senhor pode falhar em sua obra. É dizer que ele não é um rei todo-poderoso. E mais, é dizer que ele falha em seu ofício também sacerdotal. Por quem ele morre, ele intercede. Então Jesus está intercedendo, como nós lemos em Hebreus, capítulo 7. Intercedendo pelo seu povo, por isso que ele salva completamente. Ele não salva pela metade e você completa a obra. Ele não salva pela metade e vira as costas, se vira. Ele não é esse rei. Isso que é apresentado por aí é um Deus falso.
Não é o Jesus do Evangelho, meus irmãos. Não é o Jesus que nos dá plena segurança. Ah, então significa que eu posso viver do jeito que eu quiser? Você é louco se você pensou isso. Você é maluco, você não entendeu nada. Volta para a classe de catecúmenos. Esse rei que salvou escancarou os nossos pecados. Esse rei que nos salvou escancarou o seu amor para nós. Esse rei que nos salvou revelou sua graça, nos uniu a ele, nos deu o seu espírito. Como é que nós podemos cogitar a possibilidade de viver da mesma forma como era antes? Não faz sentido isso. Percebem a loucura? Então é um rei que tem um cuidado sacerdotal, um cuidado real, um cuidado pastoral. E ele não perderá nenhuma das suas ovelhas, como ele mesmo disse, jamais perecerão. Judas quer enfatizar, meus irmãos, vejam, é o primeiro versículo. É o primeiro versículo. Vejam, Judas quer enfatizar, logo no início de sua carta, que os verdadeiros cristãos vencerão os falsos mestres. Judas não deixa dúvidas. Judas, logo no primeiro versículo, dá um spoiler do povo que vai ser vencedor. Não são os falsos mestres, mas são os eleitos de Deus, em meio a eles, porque esses serão preservados, serão cuidados, receberão sabedoria do Senhor para avançar nessa peleja. Cuidados paternais, amorosos, constantes. Eu, às vezes, deixe-me ilustrar, para aqueles que são pais, eu, às vezes, você sabe que eu passo a tarde com o Pedrinho, a Chi fica com ele de manhã, depois, quando ela chega à noite, fica com ele mais um pouco. Ele passa a tarde comigo, e às vezes eu estou ali trabalhando, fazendo as coisas, e às vezes eu falho em preservá-lo. Daqui a pouco eu só ouço o Pedrinho chorando lá no quarto. Meu Senhor, o que aconteceu? Caí, bateu a cabeça, queria derrubar o espelho, queria subir na geladeira, enfim. Tá lá ele fazendo alguma coisa. Ou pegou o gato tá arranhando, enfim. Falhei. Porque os meus cuidados sobre ele não foram cuidados atentos, vigilantes. Seria se eu passasse o tempo todo olhando para ele, né, para onde ele vai. Apesar de eu, como pai, e você, como pai e mãe, falhar, o consolo que nós temos, a segurança que nós temos é que o nosso Deus não vai falhar. E Ele vai continuar cuidando e preservando o seu povo. Por mais que nós falhemos, Ele não falhará. E essa é a nossa doce esperança. E esse é um assunto muito importante, meus irmãos, para o desenvolvimento da carta e dos assuntos que serão apresentados nela. Porque somente os verdadeiros crentes, nós estamos caminhando para afunilar o processo de membresia, não é? Começar a classe de novos membros, quer dizer, membros fundadores, né? E etc. Mas são os crentes verdadeiros que crescerão, os crentes verdadeiros que frutificarão, que crescerão em santificação. E esses são os que rejeitarão as imoralidades dos falsos mestres. São esses que rejeitarão os falsos ensinos, as heresias destruidoras. E esses lutarão pela verdade. Indo para agora o nosso terceiro e último ponto. Depois de Judas agora trazer a sua saudação, não é, na sua carta, agora ele faz uma oração. No versículo 2 ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nessa parte final de Judas, agora finalizando, não é, essa profunda teológica saudação, ele nos traz 3 virtudes cristãs que todo crente deve orar e deve crescer nelas. Eu quero chamar a sua atenção para algo que Judas faz, para ajudar você na sua leitura ao longo da exposição. Judas ele usa um estilo literário tríplice. Eu vou só resumir para vocês, tá? Alguns exemplos. Ele começa falando: chamados, santificados e guardados. Misericórdia, paz e amor. Incrédulos libertos do Egito, anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra. Caim, Balaão e Corá. E segue. Só para vocês perceberem o estilo literário que Judas utiliza para construir o seu argumento, né? Ele usa esse estilo literário tríplice para enfatizar aquilo que ele está falando. Então vamos agora às definições, rapidamente, dessas palavras. Não tem nenhum segredo aqui, mas para nós entendermos corretamente e aplicarmos. A misericórdia. Essa virtude nada mais é do que a boa vontade e serviço para com aquele que é miserável e carente de graça. Os cristãos que foram alvo de tal misericórdia da parte de Deus devem crescer e multiplicar essa virtude. A ideia de multiplicar aqui é tornar maior, é tornar grande, é fazer com que isso acumule em uma quantidade maior. Então, a próxima vez que você pensar em se irar com alguém,
e matar aquela pessoa no seu coração quebrando o sexto mandamento, vocês sabem que o sexto mandamento não é só ir lá e matar, né? No coração se irar você já matou? Lembre-se da misericórdia de Deus para com você. Esse é um bom antídoto. Antes de você ir lá com os 3 pés no peito, ou os 4 pés no peito. Lembre o que o teu pecado exigia da justiça de Deus. Daí então, depois de meditar alguns minutos sobre isso, volte e converse com aquela pessoa que você ficou irado e queria matar. E que matou no coração. Esse é um bom antídoto contra esse pecado. A paz. Os cristãos que antes eram inimigos de Deus, por causa dos seus pecados, que eram criminosos diante do tribunal celestial, esses cristãos agora estão em paz com Deus. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Não há mais guerra. Não há mais inimizade entre o pecador e Deus. Não há mais inimizade entre tua alma e o Senhor, se você realmente nasceu de novo e foi regenerado. Não há. Portanto, independente das circunstâncias e das lutas com os falsos mestres, o mundo caindo ao seu redor, você pode ficar em paz e tranquilo, pois ainda que você perca todas as coisas que você tem, há uma coisa que você não pode perder e nunca poderá ser tirado de você, que é Jesus Cristo. Ninguém pode arrancá-lo de você. Sabe quem pode arrancá-lo? Arrancar você das mãos do nosso Senhor? Alguém que é mais poderoso do que Ele. Porque Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Das mãos de meu Pai ninguém arranca as minhas ovelhas. Então, mostre-me alguém mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Então eu concordarei com você que alguém pode cair da graça. Então nós devemos ser agentes dessa paz, multiplicar essa paz, pregar o evangelho aos pecadores. Lembrem que nós somos, como Paulo disse em 2 Coríntios, nós somos... Lembram? Nós somos... Que arrisca? Embaixadores de Cristo. Então é como se Deus, por nosso intermédio, estivesse chamando ao pecador se arrepender dos seus pecados e ter paz com Ele. E a terceira e última virtude, caminhando para o final, é o amor. Esse amor é despertado por meio da paz que teve origem na misericórdia de Deus revelada no Evangelho. Pense um pouco. Pense um pouco nos anos da sua vida e como Deus foi misericordioso com você, não fulminando a sua alma, mas como Ele suportou você nos seus pecados todos esses anos antes de você confessá-los e ir ao Senhor. Pense na paz que transborda o coração de você ter sido alcançado pela misericórdia da pessoa de Jesus Cristo. Pense no amor que tomou conta da tua alma ao saber que você, sendo um criminoso, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi sepultado. Jesus Cristo ressuscitou, inaugurou a nova criação e convocou você para estar com Ele nisso pela graça, sem você ter feito absolutamente nada, senão contribuído com o pecado. Pense nisso. Esse amor, meus irmãos, não é um sentimentalismo barato. É um amor prático. É um mandamento. É Deus agindo em nosso favor. E é nós agora, no poder da graça de Deus, agindo, levando o evangelho à frente. Pregando aos pecadores, amando-os e chamando-os ao evangelho. Vamos às nossas considerações finais, meus irmãos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como acabamos de mencionar. E essas bênçãos que nós acabamos de expô-las, elas estão disponíveis a todo pecador que vai até Ele em arrependimento verdadeiro. Lembre disso, pecador obstinado que está aqui entre nós, ou que nos acompanhará depois pela internet. Lembre disso. Fora de Jesus Cristo, o que resta para você é maldição e mais maldição. O que resta para você fora de Jesus Cristo não é bênção. Aliás, você mesmo rebelde tem sido abençoado, não? Você luta contra Deus, você não se arrepende dos seus pecados e você ainda respira o ar, o oxigênio que Ele criou. Você desfruta da criação. Você vai almoçar daqui a pouco, o alimento vai chegar na tua mesa. Veja a tua ingratidão. Veja como você é mau. Veja como você não dá graças a Deus por isso. E quando faz, é por razões mesquinhas, obstinadas, egoístas. O que resta para você, fora de Jesus Cristo, o mais perto do céu que você vai chegar é isso aqui. Porque o que aguarda você é uma eternidade no inferno. Por isso que você deve, agora mesmo, se arrepender dos seus pecados e considerar
o estado eterno da tua alma. Arrependa-se e creia no Evangelho. Povo da aliança, podemos repousar seguros. Podemos repousar seguros, pois grande é o guarda de Israel, e ele não dorme. Ele nos predestinou, ele nos salvou, ele nos chamou, ele tem nos santificado e continuará nos guardando até aquele grande dia. Louvado seja o nosso grande Deus por isso. Vamos a Ele em oração. Ó Pai, te louvamos por tão grande graça que recebemos em Teu Filho Jesus. Te exaltamos por tão grande resgate do mar de pecado e condenação. Muito obrigado, Senhor, pois Tua palavra aquece nosso coração, mostrando que somos amados antes que houvesse mundo, que fomos predestinados e chamados no tempo, que seremos guardados até o final para a Sua glória. Glória a Ti, ó Trino Deus. Glória a Ti, ó Pai. Glória a Ti, ó Filho. Glória a Ti, ó Espírito Santo. O Senhor é a nossa salvação. Em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém.